nosso encontro com o Teu Evangelho. Este encontro que nós quinzenalmente aqui fazemos na busca constante de sintonizarmos convosco e a partir da leitura daquilo que o Teu Evangelho nos mostra, tentarmos colocar em prática nas nossas vidas, a fim de rumarmos com o firme propósito de Te encontrar. Abençoa este momento, Jesus, esta casa, todos nós, a fim de que, pela Tua infinita misericórdia, todos nos consigamos concentrar e, acima de tudo, entender aquilo que Tu nos enviaste. Tu és, Mestre, sempre o convidado principal nestas horas, porquanto nós sem Ti pouco somos, mas contigo nós estaremos no caminho certo. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não vim destruir a lei. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos factos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências.
Acarreterá para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Das instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles era muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, 1861. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza.
e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem subejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo. Manifesta-se por quase toda a parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertenceu à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a chamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mónica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Gostaram do que ouviram? O comentário é breve, porque a explicação dos espíritos foi longa, mas esclarecedora. Tivemos o espírito israelita, tivemos Fénelon
e tivemos Erasto. Erasto, que foi discípulo de São Paulo. E eles explicaram bem esta parte do Evangelho que nos diz que Jesus afirmou claramente: eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei que Jesus quis referir, sem deixar dúvidas nenhumas, era a lei hebraica. E Jesus não a poderia destruir porque ela vinha de Deus. Podemos considerar que a primeira revelação de Deus aos homens foi a revelação a Moisés. Então Jesus não podia destruir uma coisa que vinha do Pai, mas veio-lhe dar forma, veio fazer ele próprio uma segunda revelação, um acrescento que foi extraordinário. Enquanto primeiro tínhamos o olho por olho, o dente por dente, e Jesus veio para nos dar, quando te baterem numa face, oferece a outra. Uma lei já totalmente diferente. Primeiro, a lei quase de talião, com Jesus, a lei do amor. E depois, ainda por fim, uma terceira revelação, também divina, também de Deus, o Espiritismo. Temos até agora estas três grandes revelações que, vindas de Deus, aí estão no mundo para nos ajudar a todos a encontrarmos o caminho da verdade. Talvez com a nossa doutrina, o Espiritismo, ainda temos uma vantagem, outra vantagem. É que a nossa doutrina diz que temos que seguir a par e passo com a ciência. Enquanto outras doutrinas, ao longo dos milénios, foram contrariando o que a ciência apresentava de novo, nós, os espíritas, seguimos a ciência. Ao ponto que, se eventualmente, conforme disse Kardec, se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, abandonaremos esse ponto e seguiremos a ciência. Isto é fé raciocinada. Já não é mais a fé cega, aquela fé do antigamente. Tem fé e acredita. Mas eu não percebo, não faz mal, acredita. Nós, na nossa doutrina, não tomamos isso como letra. Pelo contrário, não entendes, não é hora. Persiste, estuda, irás entender. Quando a nossa inteligência entender e o nosso coração aceitar, então esse ponto doutrinário pode ficar em nós, porque ele já é uma conquista. Então Jesus, como em tantas outras coisas, trouxe-nos estas figuras que nos dão raciocínio, que nos pedem raciocínio. Não acreditarmos só por acreditar. Os próprios fenómenos espíritas não são para nós simplesmente acreditarmos, são para nós entendermos em que base de lei divina é que as coisas acontecem, por que é que acontecem, com quem é que acontecem. É o importante da nossa doutrina, é tudo isto. Então, não alongando mais, para passarmos à leitura seguinte, terminamos dizendo que todas as revelações divinas, seja a de Moisés, de Jesus ou do Espírito de Verdade, que nos trouxe o Espiritismo, não Allan Kardec codificou, mas a doutrina é dos Espíritos. Então, dizer que todas as revelações divinas têm força de lei natural. Nenhum homem, seja quem for, as pode contrariar. Então, com esta certeza, é a certeza que nós podemos, em tudo aquilo que o Evangelho nos mostra, a certeza de que para sermos felizes temos que nos evangelizar. E o Evangelho é a fonte. Imaginem, todos nós, conseguirmos pôr em prática nas nossas vidas tudo aquilo que o Evangelho ensina. O que é que nós seríamos? Digam sem medo, sem asas. Não ficam com asas, mas ficam anjos. Ficamos espíritos de luz, ficamos espíritos perfeitos, e aí, nessa perfeição e nessa luminosidade, como Jesus e outros,
nós ficaremos perto de Deus. Ficaremos a serviço de Deus, perto dele. Até lá, mantemos-nos filhos, com as nossas dificuldades, com as dificuldades que a vida nos apresenta, sempre para nós crescermos. Toda a dor, sem exceção, toda a dor nos faz crescer. Porque quando a dor embate e nós conseguimos ultrapassá-la, nós crescemos. Ficamos aptos a enfrentar uma dor parecida, se vier a seguir, e já sabemos como podemos torná-la ou até torná-la menos dolorosa. Então que Jesus nos abençoe e que o seu Evangelho seja agora e a partir do momento em que o encontramos, a companhia da nossa vida. Que assim seja também. Então, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda a parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar a expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, preservar e esperar por ele. Também este um texto que nos pede reflexão. E há uma palavra que aqui foi dita várias vezes, em que Emmanuel foca bem a palavra, que é paciência. E é uma palavra muito curiosa, porque nós às vezes nem pensamos bem o que é que quer dizer paciência. E se calhar não sabemos que é uma ciência mesmo. Paciência é a ciência da paz. Raramente nós pensamos nisto. Então eu conseguir ser paciente é sintomático de que eu já domino a ciência da paz.
que é uma ciência muito complicada, não parecendo, mas é. Então Emmanuel dá-nos aqui também ele uma chega para nós, o quanto antes, transformarmos-nos em pessoas pacientes, porque com paciência resignamos-nos e ultrapassamos. Com revolta tudo fica bem mais complicado. Então, se queremos o êxito, como ele diz no fim da mensagem, se queremos alcançar êxito nas nossas vidas, sejamos pacientes e perseverantes. Querem dizer alguma coisa? Algum comentário? Porquê que? Porque nós somos complicados. Nós ainda não deixamos, ou ainda não desligamos o complicómetro. Aquilo que a vida às vezes nos apresenta como coisa fácil, a gente complica. Aquilo que a vida nos apresenta como ensino, nós agarramos como tragédia. E é isso que nos leva muitas vezes a ficar longe do estado de paciência. Então, estamos aprendendo e, de certeza, quanto mais conhecermos a doutrina dos Espíritos, melhor percebemos porque é que devemos ser pacientes. Quanto mais estudarmos o Evangelho, melhor nós veremos porque é que devemos ser pacientes. Jesus o foi em todas as circunstâncias, porque Jesus não era complicado. Jesus era um espírito crístico. Então ele demonstrou, nas cenas mais dolorosas da sua existência entre nós encarnado, Jesus exemplificou a paciência, a tolerância. E na fase final, na derradeira fase final, Jesus ainda nos dá uma lição maior, a lição do perdão. Perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Além de paciência, também o perdão. Paciência resignada, dando a vida, mas perdoando quem lhe estava tirando. Então é este Evangelho que, a partir do momento que nós queiramos, ele nos mostrará tudo quanto nós precisamos para ser pacientes e, ao mesmo tempo, nos aproximarmos de Jesus. Assim o conseguimos pôr em prática nas nossas vidas. Eu convidava-vos para fazermos a prece de encerramento e, ao mesmo tempo, já elevarmos a nossa mente para a água que vamos tomar. Dizendo-te, Jesus, que às vezes nem percebemos porque é que nos atrasamos tanto na caminhada que nos leva até Ti. Já temos tudo, já nos mostraste tudo, e mesmo assim, a nossa teimosia, talvez a nossa despreparação, não nos deixa caminhar um pouco mais rápido. Não podemos, pois, neste fim de Evangelho, deixar de te rogar perdão e rogar-te a paciência que tu tens, aguardando por nós. Um dia, Jesus, um dia nos abraçaremos, aquele abraço próprio de quem se quer bem, o abraço dos que se amam. E tu nos amas, nós ainda não conseguimos. Estamos aprendendo e ao mesmo tempo te dizemos que nos iremos esforçar um pouco mais, aceitando aqueles que estão ao nosso redor, os mais próximos, que são precisamente a família, aceitá-los como eles são, perdoar-lhes e ao mesmo tempo rogar-lhes que nos perdoem também a nós, que ainda não somos perfeitos. Abençoa as nossas águas, a forma mais pura que a natureza tem para nos ofertar.
a simplicidade da água fresca, da água da natureza, da água que é vida. Abençoa, Mestre, que a espiritualidade aqui presente e enviada por Ti trate da nossa água, energizando-a, porquanto nós estamos muito necessitados dela. Alguns precisamos de aumentar a saúde, outros precisamos de equilibrar o nosso espírito. E esta pode e deve ser uma das formas. A água da Tua própria paz. Agradecemos-te esta hora, Jesus, em que nesta simplicidade e tranquilidade muitos de nós mergulhamos num estado de alma feliz. Estamos harmoniosos, Jesus, porque Tu estás entre nós. Seja, pois, assim, Jesus.